Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos nesse maravilhoso mundo, nesse paraíso que todos nós, na verdade, todos nós estamos vivendo, não só o Caio aqui no cantinho dele, porque, na verdade, é o seguinte, tanto você quanto eu, nós já estamos vivendo no paraíso, nós não precisamos mais procurar. Aqui ao redor da gente é o paraíso. A gente só precisa abrir os olhos e ver as coisas que estão ao redor da gente. Nós temos a água que corre pelas montanhas, que se encontra na terra, que a gente, na verdade, ganha gratuitamente ainda, né, gente? Nós temos o sol, que sempre está por perto da gente e que faz com que tudo isso possa crescer. E nós temos o nosso corpo, o nosso ser estar aqui, que na verdade, gente, não precisa de muita coisa não, né? Só a vontade da gente que faz com que ele ganha muito mais coisa do que na verdade ele necessita, gente. É porque o nosso corpo não precisa de coca, de cerveja, de nada disso, gente, né? Água é o essencial, né? Sol para crescer, para a gente poder plantar algumas coisas, pronto, acabou-se, gente. Mas a gente não precisa. Mas eu estou vendo isso aqui tudo. Então eu sempre escapo um pouco do assunto, né? Mas nós vamos falar dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se encontram cada vez mais potentes. E que os participantes da União que teve agora estão altamente criticando a entrega de armas à Ucrânia. Gente. E, além disso, cada vez mais países querem participar dos países BRICS. Gente. E, mais uma coisa. Tem gente que acha que os BRICS não vai dar certo. A minha opinião já é um pouco diferente. Através das atitudes dos governos da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, eles estão ganhando cada vez mais força, gente. Porque muitos países ainda têm uma conta para pagar com esses países do passado antigo, como também do passado recente, sanções, etc. E isso faz com que, mesmo tendo opiniões diferentes, eles vão se juntando porque estão percebendo que juntos, que nem eu digo sempre para vocês, somos mais fortes. É isso que eu falo há mais de 3 anos para vocês. Juntos somos mais fortes. Eles também estão vendo isso. E agora nós temos atualmente os países dos BRICS, por enquanto ainda, né? São formados por 5 economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas, em breve, a União poderá se tornar maior. E muito! Tudo depende das negociações. Cada vez mais países estão se esforçando para participar, inclusive a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, vocês sabem, né? É uma potência hoje em dia no din-din, no fornecimento de energia por mundo. Isso aumenta a concorrência com o Ocidente. À margem da reunião dos ministros das relações exteriores do BRICS na cidade sul-africana da cidade do Cabo, o ministro das relações exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, trocou opiniões com seu colega russo Sergei Lavrov. Ambos os países estão atualmente intensificando sua cooperação em todos os níveis. Eles destacam, inclusive, no âmbito das Nações Unidas. Vocês estão percebendo?
no palco internacional, a Rússia não foi excluída. Tá entendendo? O ministro saudita das Relações Exteriores também se reuniu com seu colega indiano. Depois disso, o ministro indiano falou de uma produtiva troca de opiniões. Eles estão se entendendo, estão vendo que se eles se entendem, eles vão juntos mais longe. A Arábia Saudita é um dos vários países, sobre isso eu já falei para vocês, mas é um país forte, né, gente? Vários países que manifestaram interesse em participar do grupo BRICS. A Argentina, os Emirados Árabes Unidos, a Argélia e a Venezuela também estão entre os países que solicitaram formalmente a adesão ou manifestaram interesse. Claro, vocês vão dizer, tem países no meio ali que não vão trazer nada, né? Só vão comer alguma coisa disso. Mas tem outros países, gente, que juntando-se, eles realmente podem dominar setores e, se eles se entendem, podem realmente dificultar a vida dos países ocidentais. O fato é que a posição dos países do BRICS sobre a guerra na Ucrânia difere significativamente da posição do Ocidente ficou claro na reunião dos ministros das Relações Exteriores do BRICS. Os participantes criticaram duramente o fornecimento de armas à Ucrânia. Isso só alimentaria a guerra. Claro, eles têm como membro ali a Rússia, né? Que se encontra no meio deles. Mas, gente, eu volto a falar, né? Nós temos que ver o passado, o que fez com que isso aconteceu. Minha opinião, né? Eu vejo assim, tem pessoas que veem de forma diferente, né? Mas eu vejo assim, sempre chamo a atenção de vocês. A reunião foi, ao mesmo tempo, o prelúdio de uma cúpula dos chefes de Estado dos BRICS, em Johannesburgo, em agosto, que também deve contar com a presença do presidente russo Vladimir Putin, contra quem, no entanto, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão. Isso poderia forçar o anfitrião a prender o Putin em sua chegada. O ministro das Relações Exteriores da África do Sul, na lei de Pandor, enfatizou que Putin foi convidado e que o governo estava examinando suas opções legais no momento. Lembrando que muitos países, gente, muitos países do mundo não aceitam o Tribunal Penal Internacional. E são países que nem a Rússia, Estados Unidos e muitos outros que, na verdade, não aceitam, certo? Mas vamos ver por onde vai isso ainda. A guerra da Ucrânia levou a uma crescente polarização na geopolítica. Sob essa impressão, os chefes do Estado do BRICS afirmaram eles estão abertos à admissão de novos membros, incluindo estados produtores de petróleo. Estamos falando da Venezuela, né? Eu acredito, do Irã e de muitos outros. Apesar de vocês, muitos acharem que a Venezuela tem um ditador, Irã, etc. Mas, gente, no passado também foram sempre feitos negócios com países com os quais, talvez com a política deles, a gente não concordou. Mas mesmo assim a gente fez negócios. E por que vocês acham que dessa vez isso vai ser diferente? Afinal, existem países que não têm, precisam, e eles dão algo em troca. Isso é uma coisa que no passado também sempre aconteceu. Durante muito tempo, os países BRICS foi considerado uma associação frouxa e amplamente simbólica de economias emergentes dispares. Nos últimos anos, a cooperação assumiu formas mais concretas. Isso, ultimamente, a gente realmente pode perceber.
inicialmente por instigação de Pequim. Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscou, em particular, intensificou seus esforços nesse sentido também. Então a gente vê que cada vez mais eu vejo que nem uma balança, onde tem, num lado, os países ocidentais, no outro lado tem cada vez mais países no BRICS. Então essa balança começa a ficar igualzinho, cada vez mais, eu acredito. E daqui a pouco os BRICS, ó, vão passando por na frente. E se os países ocidentais não aceitaram, não assumirem também, se talvez um membro, um ou outro, né, eles vão ver no que isso vai dar. E não é só isso, gente. Os países da Ásia também estão se afastando cada vez mais dos Estados Unidos. Eles simplesmente não querem mais ser arrastados para guerras e tensões e querem ter suas próprias opiniões. O único país, entre outros, né, mas um dos países, entre outros, é a Alemanha, que até hoje deixa de lado a sua própria opinião e faz o que outros dizem. Isso acho que cada vez mais a gente pode observar. Gente, para vocês um ótimo dia, forte abraço, mão no coração. Vejo vocês aqui novamente, eu espero, conto com vocês, com cada um de vocês, porque vocês sabem que a sua presença aqui no nosso canal é sempre muito valioso para nós, para os nossos amigos que acompanham o canal. Então a gente conta também com vocês, né? A gente aqui faz o trabalho, se senta, procura, junta as informações, se tira o tempo, passa as informações, põe os vídeos. Normalmente fico na estreia, fico ouvindo junto com vocês, fico lendo os comentários na estreia. Gasto muito do meu tempo que eu tenho nessa linda terra aqui, tempo único que nós temos, né? E sou grato a vocês que também gastam o seu tempo ouvindo o Caio e compartilhando os vídeos. Conto com vocês, forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Valeu, gente, até mais.